Ricardo, ¿puede mejorar la relación entre Estados Unidos y Brasil? Sim, eu acho que sim. Eu acho que tem agora uma nova oportunidade aqui na agenda bilateral de retomar pelo menos parte da agenda que foi perdida após o escândalo da espionagem, né? Até aquele período, por mais paradoxal que pareça, por conta de ser um governo à esquerda, como a Dilma, mais nacionalista, estava tendo uma relação com os Estados Unidos bastante pragmática, com uma agenda bastante concreta, pelo menos em três áreas, que tinha a ver com transferência de tecnologia, tudo essa agenda de inovação e de produtividade no país, uma parte de defesa, e aí inclusive com as compras dos caças, que o Brasil estava fazendo uma grande compra de caça, estava tendendo a ser cada vez mais o modelo americano, ou seja, Boeing e o grupo americano de construtores, e a terceira parte que era a energia, com um diálogo muito interessante em três áreas. Exploração de óleos de petróleo em água profunda, energia renovável e o smart grid, a tecnologia de gestão. Esses três temas ficaram absolutamente suspensos por conta da decisão, talvez um pouco exagerada, da Dilma de reagir de maneira muito forte a essa questão do escândalo da espionagem. Agora, o que acontece é que, passado esse período, mesmo durante as eleições, a Dilma já sinalizou para o John Biden, né, que é o vice-presidente americano, durante a Copa, de que ela iria retomar essa agenda e, de fato, parece que está retomando. O problema é que eu estou menos tempo, uma situação um pouco mais desgastada do que nós tínhamos há 2 anos atrás, e a questão talvez principal vai ser quem vai operar essa grande parceria. Falta no Brasil, dado que o nosso ministro novo de Relações Exteriores não tem a força política necessária para isso ocorrer, nós não temos na própria presidente uma líder com esse traquejo internacional, a grande questão vai ser quem vai operacionalizar isso. Não, eu concordo que é difícil, mas eu vejo agora uma coisa que eu não tenho visto antes, que da parte dos americanos e da parte dos brasileiros, uma vontade de não só voltar a falar, porque isso é muito fácil, né? Mas voltar a fazer coisas em sério. Porque aqui também nos Estados Unidos tem uma coisa esquisita acontecendo, porque toda a gente que trabalha com a América Latina, a gente tem anos dizendo que ninguém presta atenção, que a América Latina é sempre o último da fila, etc, etc. Mas agora está acontecendo uma coisa nova, que nos últimos 4, 5 meses temos muitas coisas acontecendo aqui nos Estados Unidos sobre a América Latina. Os dois impedimentos estruturais do relacionamento com a América Latina, imigração e Cuba, foram bom, não totalmente, mas em grande parte foram tirados da agenda. Obama tem tomado umas medidas assim, muito fortes. O Kerry tem ido ultimamente para a América Latina por vários países. O vice-presidente de Joe Biden foi para o Brasil. Bom, uma delegação importante com um vice-presidente muito ativo aqui nos Estados Unidos e muito ativo nos temas latino-americanos. Então, eu acho que não só precisa um operador, mas precisa uma agenda que pode ter sucesso. Eu acho que aqui precisa de sucessos, porque todo mundo desconfia um pouquinho, então eu acho que vamos procurar fazer coisas com sucesso. Eu acho que uma das coisas que a gente tem falado nos últimos dias foi um tratado de taxa dupla, como eu não sei em português. Acordo de dupla tributação. Dupla tributação. O tema de vistos, né, de visas, que estamos muito perto a negociar uma coisa de visas, né? Tem já encaminhado vários intercâmbios científicos, universitários, etc, etc, que são, acho, importantes. E eu acho que vamos fazer e vamos concretar essas coisas. Eu acho que você tem razão. E tem um outro elemento que eu acrescentaria, acho que você tem razão, sim, em boa medida, que o cenário talvez nunca tenha sido tão favorável, do ponto de vista do contexto mais amplo, e mesmo os 2 últimos anos do Obama pode favorecer, na medida que ele está buscando medidas de impacto, e ali você poderia ter. Eu diria que tem mais um elemento, que é o seguinte, eu acho que hoje nós temos um volume de investimento de empresa brasileira nos Estados Unidos como a gente nunca teve, e empresas importantes que tomaram posição econômica nos Estados Unidos. E esses temas concretos, que era um tema potencialmente danoso no futuro, ele agora é no presente. Então, ele está gerando alguns tipos de incentivos, em particular na questão do acordo bilateral. A questão do acordo bilateral em tributação, que eu diria que seria um marco muito importante, ele tem resistência interna ao serviço da Receita Federal no Brasil. Mais do que um problema político nesse caso, você tem um problema parlamentar dizendo que é anticonstitucional. Mas
é passível de ser contornado, né? Eu acho que um bom exemplo é quando o Brasil fez um acordo bilateral de troca de informação de impostos. O Brasil fez um acordo que foi isso ninguém percebeu muito, mas o impacto, inclusive agora, nesse escândalo do Petrobras, é monumental, porque se troca informação permanente com relação a qualquer transferência de recurso de um país para o outro, portanto, muito mais fácil de você fazer fiscalização. Então, de alguma maneira, eu acho que você tem razão. Tem alguns elementos muito favoráveis, apesar de novo, eu achar que ainda vai faltar no lado do Brasil quem vai liderar isso, fazer essa costura política de maneira mais efetiva. E vamos falar de uma coisa que é também um velho sonho do presidente Bush, etc., que é a ideia do Tratado de Livre Comércio desde Patagônia até Canadá, né? Eu acho que esse sonho não vai dar certo aqui nos próximos anos, mas tem passos intermédios que podemos falar. Tem, por exemplo, algum acordo em serviços, em vez de só em objetos em bens. Em bens. Não, eu acho que você tem razão. E principalmente, talvez, no sentido de que esses temas eles vão impactar uma agenda doméstica crucial para Dilma. Aí sim, porque na medida em que você consegue, vamos dizer, ter um ganho, algum tipo de ganho de exportação, no momento em que o Brasil precisa desesperadamente retomar um superávit comercial, você tem um incentivo, vamos dizer, doméstico para uma agenda internacional. E outros temas que estão avançando independente do governo, né? Você citou um tema interessante do serviço. Se você pegar, por exemplo, um caso que eu acompanho muito, que é a área de tecnologia da informação, essa integração está ocorrendo. Assim, a exportação de serviços, principalmente de tecnologia de informação, o que se chama do outsourcing, nessa área, ela está ocorrendo com acordo ou sem acordo. É melhor para o país reconhecer e estabelecer padrões. Então, talvez aí uma nova agenda, vamos dizer, com uma roupagem de deixar um pouco os temas tradicionais de lado e avançar numa agenda nova, talvez seja a solução aí para a gente caminhar. E oxalá o Obama tenha interesse em fazer uma marca, né, nesses dois últimos anos. Né? Não, mas isso é a coisa bonita do mundo moderno, que não precisamos sempre dos governos. As coisas acontecem mesmo querendo ou não querendo os governos. Né? Essa é a coisa boa.